Voltamos ao debate sobre qualidade de água de praias e como avaliar essa qualidade em monitoramentos. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui conversando com o oceanógrafo Jackson Dalfior e a toxicóloga em meio ambiente, Cristina Curti. Jackson, nós estamos falando, Jackson e Cristina, vocês podem opinar quando a gente estiver conversando, essa questão de a água pode estar hoje, por exemplo, com uma qualidade ruim, o que influencia, né? A gente sabe que determinadas fontes de poluição que acabam incidindo, né? Tem uma boca de esgoto em determinada área, que às vezes pelo vento ou pela corrente, ela pode alcançar aquele trecho de praia. E também explicar para o telespectador que uma praia ela pode ter boa qualidade em alguns pontos e não ter boa qualidade em outros trechos, né? Jackson. Sim. Aqui no nosso estado, principalmente na região da Grande Vitória, o que ocorre normalmente é o lançamento clandestino de esgoto nas galerias pluviais. Sim. Então, até no estudo que eu fiz na formação na minha graduação, a gente fez uma correlação com a pluviosidade. Na verdade, em épocas de alta movimentação, que seria verão, o aporte de turistas na região, aqui no estado, na Grande Vitória, você gera um volume maior de esgoto. Então acaba que a condição de vulnerabilidade das praias tende a ser pior. Sim. E no inverno, quando não tem tanto turista, essa condição tende a ser melhorada. Agora, quando compara com as chuvas, eu não achei uma correlação tão direta. Então, na verdade, as chuvas, elas, no primeiro momento você pode pensar que a lavagem da rua pelas chuvas levaria uma quantidade maior de detritos, só que ao mesmo tempo ocorre uma certa diluição, né? Então, a não ser em pontos específicos, por exemplo, quando ocorre alagamentos da cidade, com transbordamento do esgoto em galerias de coleta mesmo do esgoto, Sim. E que acaba então sendo despejado no mar, aí sim, nessa condição, em função das chuvas, naquele trecho, fica impróprio para banho. Mas fora esse cenário de alagamento de ruas, eu não verifiquei uma correlação direta entre pluviosidade e qualidade de água com questão de vulnerabilidade, né? Só para ilustrar o momento que a gente teve de chuvas agora recente, até teve um fenômeno que foi observado pelo Capixaba, que a nossa Bahia, toda a Bahia ficou marrom, né? Mas esse marrom é causado pela quantidade de material particulado de solo, transporte de sedimentos de solo, que desceram das bacias hidrográficas, né? do Rio Jucu, principalmente Santa Maria, que desce dentro do canal de Vitória, né? Da Baía de Vitória, exatamente. Não necessariamente se traduzindo em contaminação fecal ou bacteriológica, né? Mas exatamente. É lógico que uma água com uma turbidez maior, né, Cristina? Ela tem mais condições de agregar bactérias e fungos naquele material suspenso. É mais suja e depois o impacto visível da população dá um pouco de susto, mas isso não é diretamente ligado à qualidade microbiológica das águas. Como é feito a frequência de amostragem lá na Itália, de acordo com a diretiva europeia, e também quais as concentrações que são exigidas, né? Você verificou como é que funciona a nossa resolução brasileira, a resolução do CONAMA. Comparativamente, como que você vê essa diferença? A amostra é uma passagem muito importante na análise da água microbiológica da água balneares. Então tem que ser feita com regras precisas.
Na hora de coletar a amostra, Na hora né? de coletar a amostra. A profundidade, a profundidade é de 30 centímetros, a distância da costa é de 80 a 120 centímetros, e também entre uma amostra e a outra tem que ser uma distância máxima de 1 quilômetro. A prefeitura de cada cidade tem que fazer um calendário do número da amostra que tem que ser feita na estação do verão. Depois da coleta, tem que colocar a água numa garrafinha de vidro ou de plástico, pelo menos 500 ml. Tem que ser conservada a 4 graus para não contribuir à formação de outras bactérias, aumentar as quantidades, tem que ser mais representativa possível. Sim. E a amostra tem que ser analisada entre 24 horas. Sim. Depois da análise, tem a passagem da classificação da água. A diretiva europeia classifica as águas com os 2 indicadores, as 2 bactérias que falamos, os coliformes fecais e os enterococos. As quantidades de essas 2 bactérias para classificar as praias são muito diferentes das quantidades que estão escritas na lei brasileira, na CONAMA. Quanto que é o CONAMA e quanto que é a europeia? Isso mesmo. Então, na diretiva europeia, as quantidades são essas. Para ser uma classe de qualidade excelente, os enterococos têm que ser uma concentração inferior a 100. Estamos falando de unidade formante colônia cada 100 ml. Cada 100 ml? 100 ml. Escherichia coli inferior a 250. Sempre para excelente. Aqui estamos falando de 300, 500 mais ou menos. Para ser boa, os enterococos têm que ser inferiores a 250 e Escherichia coli 500. Para ser regular, os enterococos são inferiores a 185 e Escherichia coli 500. Para ser ruim, tem que ser maior de 185, Escherichia coli maior de 500. Os valores são muito diferentes. Tipo, uma praia que na Itália é classificada regular, aqui já está boa. A diferença é muito interessante. Aqui o fecal é em torno de 1.100, né? 1.100, exatamente. 1.100, quer dizer... outra coisa importante é que tem uma valutação baseada no 95 percentil. Aqui é 80 percentil. Explica isso. Por exemplo, se você faz 5 amostras, 95 dessas amostras tem que ser em estes valores. No Brasil, 80% tem que ser em estes valores. Então, tem uma margem maior de erro, de sair de contaminação. Exatamente. Isso é interessante porque, porque essa tolerância, né, todos os números, análises químicas, né, que são, a legislação é feita com base em trabalhos científicos, normalmente de utilização de produtos químicos em concentrações diferentes para dose letal, né, doses que são toxicologicamente aceitáveis, né? Então, existe uma diferença de conceito aí mais permissivamente às nossas praias aqui. Vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista.